Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, muito bem-vindos nessa segunda-feira, 2 horas da tarde, 14 horas. E hoje em especial, a gente vai falar de coisas que já se falam há anos, porém, hoje em dia já começou a acontecer de forma devagar ainda, tudo muito lento, a passos lentos, mas que a tendência é que daqui a um tempo aconteça, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos talvez, seja algo tão comum quanto o EPOM e quanto o GPOM são comuns hoje em dia. Então tem muita coisa que se fala por aí sobre as novas redes, as redes de 10 GB, entregar 10 GB no XGPOM, XGS-POM, e aí eu resolvi pegar todas aquelas informações que eu já vi, que eu já conheço, que eu já li, que eu já pesquisei, que eu já aprendi e compartilhar nessa aula de hoje falando de evolução, olhando um pouquinho para frente. Mas além disso, não é só falar o como funciona é importante, mas não é só o como funciona, mas sim como que a gente integra isso na nossa rede atual, como que a gente implanta uma rede pensando nas evoluções, como a gente prepara a nossa rede pensando nas evoluções, como a gente olha para a nossa rede, a rede atual, aquela rede que já está operando há 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e poxa, o que eu tenho que fazer na minha rede para colocar a nova tecnologia quando a tecnologia chegar aí? Bom, sem muitas enrolações, muitas delongas, sem dar muita volta, a gente começa o conteúdo da aula de hoje porque tem bastante coisa que a gente precisa conversar antes da gente ver a parte prática de como encaixa isso no nosso projeto, nas nossas redes POMs atuais e deixar as nossas redes preparadas para nova tecnologia, preparada para daqui a um tempinho colocar um equipamento novo, dar um gás na rede, colocar uma tecnologia nova e poder entregar cada vez mais para os nossos clientes FTTH. Bom, então vamos à aula de hoje. A aula de hoje são sobre as redes POM de 10 GB, a nova geração das redes POM, que na verdade não é tão nova assim, a gente vai ver algumas datas daqui a pouquinho, mas é nova na vida real, digamos assim. É algo que hoje em dia está começando a acontecer, começando a engatinhar os primeiros passos nas redes POM de alta capacidade. É muita banda, é muita entrega para o nosso cliente, mas o objetivo final não é só isso, tem algumas vírgulas, tem alguns detalhes, tem algumas questões que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Bom, por que eu preparei esse conteúdo? Eu gosto de explicar o porquê que eu preparei a aula, para você entender de forma muito clara aonde que nós vamos chegar quando essa aula finalizar, qual vai ser a nossa conclusão dessa aula aqui. É muito comum eu escutar por eles, poxa Machado, minha rede, cara, eu fiz a minha rede para 128, eu sei que eu vou ter um limite de banda, eu sei que o meu equipamento talvez não vai conseguir entregar o melhor desempenho, vai entregar a melhor experiência para o meu cliente, mas no futuro eu vou migrar para XGPOM, tá tudo certo, é só migrar depois de tecnologia que tá tudo bem, tá resolvido o problema. Eu escutei isso por muito tempo mesmo. Até que de um tempo para cá, de uns meses para cá, quando cada vez tem se tornado mais realidade as redes POM de 10 GB, eu comecei a pensar o seguinte, cara, legal, migrar de tecnologia, beleza, mas como que encaixa isso no projeto atual? Como que vai ser o processo de migração então? Porque afinal de contas não é desligar uma caixa, botar outra caixa, fazer uma madrugada, uma parada, uma madrugada e tudo sai funcionando. Tem vários poréns aí que tem que ser discutido, tanto a nível de tecnologia, quanto ter os serviços empilhados na mesma rede, quanto a operação da rede também. A operação também é diferente. E é sobre isso que a gente vai desenrolar. Então o que eu fiz? Poxa, tem um conteúdo aqui, tem um conteúdo lá, outro conteúdo aqui, o datasheet aqui, informação de norma lá, compilei tudo isso e preparei numa linha de raciocínio aqui para a gente entender sobre esse mundo das novas tecnologias dentro da nossa fibra atual, da nossa rede atual. E aí quando eu fui fazer essa análise, eu entendi uma coisa muito importante que já aconteceu. E é legal quando a gente analisa algo que aconteceu, porque a gente consegue entender o que vai acontecer também. De certa forma, o comportamento acaba se repetindo e aí talvez a gente cometa o mesmo erro que a gente já cometeu no passado. Lá no passado, há anos atrás, o GPOM era algo mais caro que o EPOM. Daqui a pouco a gente já vai ver o detalhe técnico entre os dois, mas o GPOM era mais caro que o EPOM. Então muitos provedores começaram no EPOM por preço, procurando um equipamento mais em conta para poder iniciar as suas redes.
E aí no passado ainda, né, os provedores falavam assim, poxa, eu vou começar no EPON mesmo, ele é mais barato, é o que eu posso comprar agora, só que daqui a um tempo eu vou migrar para o GPON. Aí tá tudo certo, é só para começar. Beleza. Então muitos provedores foram nessa linha de raciocínio. E não está errado, é o que pode fazer. Poxa, se você pode começar no EPON, é o que financeiramente é possível para você construir uma rede boa, utilizar um equipamento EPON e daqui a pouco essa grana que você economizou no equipamento vai lá investir na rede, pô, beleza, começa no EPON e depois faz a troca. Porém, para fazer a troca não é bem assim. Para fazer a troca de uma rede EPON para GPON, poxa, eu preciso trocar todas as ONUs dos meus clientes. E aí se eu trocar primeiro a ONU dos clientes, ou o cliente que não foi trocado não vai funcionar, ou o cliente que já foi trocado que não vai funcionar. Eu vou ter que escolher qual cliente eu quero que funcione. Porque eu tenho que trocar a porta PON e eu tenho que trocar também as ONUs. Então não tem como você fazer uma manobra de um dia. Poxa, eu vou pegar um dia para migrar uma porta PON. Você não consegue em um dia trocar a porta PON da OLT e trocar mais 40 ONUs que estão ativas na casa dos clientes. 40, 50, 60, 30. Você não consegue passar em todos os clientes no mesmo dia, por mais que você faça uma força-tarefa. Porque é difícil agendar o atendimento do cliente. Você sabe, muitas vezes, melhor do que eu. É difícil. O cliente está trabalhando, não está em casa, só está de noite. E aí o outro cliente não está de noite, só está de manhã. Na outra casa, a casa está fechada e não tem ninguém porque a galera está viajando. Enfim, é difícil mesmo. E aí alguns provedores fizeram uma abordagem diferente. Colocaram uma rede EPON, já pensaram em trabalhar com GPON no futuro, colocaram uma ONU lá na casa do cliente híbrida, que funciona tanto com EPON quanto com GPON, porque aí quando foram migrar a OLT, a porta PON do OLT, precisava apenas reconfigurar as ONUs, não precisava passar na casa do cliente. Alguns provedores enxergaram que dava para fazer dessa forma. E aí a coisa foi um pouco mais fácil. Moral da história, tem gente que até hoje não conseguiu sair do EPON por essa manobra que tem que fazer para conseguir migrar de tecnologia. E aí acaba convivendo com os problemas do EPON, com as limitações do EPON em redes grandes. Não que não funcione, mas tem algumas limitações que é importante conhecer. Então a ideia é que a gente entendendo esse tipo de comportamento, a gente consiga fugir dessas coisas. Basicamente é isso. Fazendo planejamento, entendendo esse comportamento, a gente consegue fugir dessas situações, não repetir um erro. Talvez você já errou com isso no passado e não repita esse mesmo erro. Eu vou te mostrar como não repetir esse mesmo erro. Talvez você estava pensando já em fazer isso do GPON para o XGPON ou para o XGS-PON daqui a um tempo. Você já sabe que antes de fazer essa migração você vai ter que preparar o terreno, preparar a rede, preparar algumas coisas para fazer a troca de tecnologia. E é isso basicamente que a gente vai desenrolar no decorrer dessa nossa aula de hoje. Então, para isso eu preparei algumas telas que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho. Eu preparei alguns equipamentos aqui para a gente fazer alguns testes de sinal, de aferição, porque também muda a regra do jogo quando a gente está falando dessas outras tecnologias. E aí a ideia é que a gente, poxa, vamos trazer uma aula teórica com aquela base que a gente precisa da base de conhecimento e também uma pequena prática aqui para tudo ficar muito mais fácil da gente compreender o que está acontecendo. Por que é importante a parte teórica? Porque é a teoria do problema, dos protocolos, de como funciona, que te tira de algumas enrascadas. Isso eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu trabalhava na Parks. Às vezes a gente estava dentro de um problema, tentando resolver uma determinada situação, e a coisa não funcionava, não dava certo, não ia para frente, não conseguia resolver o problema do cliente, e aí todo mundo ficava estressado. Aí depois fazia uma reunião, né? Poxa, vamos ver como que a gente vai resolver esse problema. E a gente fazia reunião com a equipe de P&D, com alguns engenheiros do P&D, os engenheiros que estavam mais envolvidos no desenvolvimento, fazia uma reunião com alguns e começava a discutir o cenário. E aí eu apresentava o cenário para eles, o cenário físico, digamos assim, as configurações. Poxa, e os caras ficavam discutindo protocolo e norma. Eu pensava, poxa, que saco, eu estou aqui para resolver um problema, eu quero mostrar o cenário, e o cara ficava discutindo a norma e o protocolo. Né? Eu achava que estava perdendo tempo com isso. E muitas vezes eu ficava boiando na conversa também, eu não estava entendendo o que eles estavam discutindo entre eles. E aí, com o passar do tempo, eu entendi o seguinte, eles começavam a discutir a norma e o protocolo que vai para cá, e a ONU responde para a OLT, e a OLT manda tal pacote lá para a ONU, que é a confirmação de não sei o quê. E daqui a pouco a gente conseguia resolver a causa do problema com base na teoria.
na teoria, na base de conhecimento, era aquela basezinha de conhecimento que estava faltando para dar aquele empurrão para conseguir resolver o problema. Então, por isso que a gente tem que entender algumas coisas aqui do que está acontecendo, de como funciona propriamente dito, o comportamento da tecnologia para jogar em prática aqui. E aí sim, quando você tem a base de conhecimento, você sai de enrascada. Você começa a associar os pontinhos e sai de algumas enrascadas. Quando você não tem, quando alguém te disse faça isso e faça isso, pronto, aí vem uma situação um pouquinho diferente, você vai travar e não vai conseguir resolver o problema. Então por isso que a gente sempre tem uma parte mais teórica aqui, quando a gente começa a juntar essas informações tudo certinho. Então vamos lá, vamos direto aqui para o conteúdo, porque tem bastante coisa que a gente tem que desenrolar aqui nessa aula de hoje. E eu queria começar compartilhando essa tela com você, né? Do que tem nessa tela aqui. O que é uma rede PON? Uma rede PON é uma rede passiva, Passive Optical Network, uma rede ótica passiva. Passiva por quê? Porque não tem nada alimentado, não tem nada que trava, não tem nada que queima entre a OLT, o concentrador que fica no provedor, e a casa do cliente lá, a ONU que fica na casa do cliente. Ponto. É isso. A gente tem fibra, tem splitters, tem conectores, eles vão fazendo divisão do sinal de luz e a gente tem que saber se isso também é compatível com a nova tecnologia que a gente está colocando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como a gente sabe isso. Então tem todo esse meio passivo da origem do sinal até a casa do sinal. E com isso acontece uma coisa muito legal, que como eu tenho esse meio passivo do provedor até a casa do cliente, na teoria, quando eu for fazer um upgrade de tecnologia, eu tiro uma caixinha e coloco a outra caixinha. É simplesmente tirar uma caixinha e colocar uma outra caixinha. Só que isso funciona para uma rede que não está em operação, para uma rede que não tem cliente, ou para uma rede que tem pouquíssimos clientes, tira uma caixa, bota outra caixa e está tudo certo. Mas uma rede em operação, não. Uma rede em operação, a logística é um pouco diferente. As tecnologias PON, como o EPON, GPON, XGPON, XGS-PON e também a rede PON de 40 GB, que a gente vai falar sobre ela também hoje, rede PON de 40 GB por porta. É isso mesmo, eu falei certo, 40 GB por porta. Então, a gente tem que entender como funciona a rede PON. A rede PON ela utiliza basicamente dois grandes métodos para que ela funcione em cima de uma fibra ótica. Em cima de uma fibra, poder dividir o sinal até chegar na casa dos clientes. São duas técnicas de multiplexação, na verdade. Multiplexação é uma técnica para você mandar mais sinais de uma certa forma, compartilhando o mesmo meio de comunicação. Ou seja, a gente está falando de multiplexação em fibra ótica, a gente está falando de técnicas para mandar mais sinais na mesma fibra ótica, compartilhando a mesma fibra ótica. A primeira técnica de multiplexação que as redes PON utilizam é o WDM. WDM é uma multiplexação por comprimento de onda diferente, ou seja, por frequência diferente. São os nanômetros quando a gente fala de uma rede ótica. 1310 nanômetros, 1490, 1550, são frequências diferentes e com isso a gente pode mandar múltiplos sinais em cima daquela mesma fibra ótica. Isso é uma multiplexação por WDM. A segunda multiplexação que as redes PON utilizam é o TDM. TDM é pegar um sinal e multiplicar ele, fazendo transmissões em tempos diferentes. O TDM é o que se utiliza no ponto multiponto. O que é o ponto multiponto? O ponto multiponto é o seguinte, eu tenho um roteador Wi-Fi da minha casa e eu tenho 5 dispositivos conectados nesse roteador Wi-Fi. O meu roteador, ele transmite por um meio único, ele transmite pelo ar. Então, ele transmite também em apenas uma frequência. Então, o meu roteador vai fazer o seguinte, no tempo 1, ele vai mandar a informação para o meu celular, por exemplo. No tempo 2, ele vai mandar a informação para a minha televisão. No tempo 3, ele vai mandar a informação para o celular do meu filho. No tempo 4, ele vai mandar a informação para o celular do meu outro filho. Então, o meu roteador Wi-Fi, ele faz a divisão em múltiplos sinais mandando por tempo diferente. Cada dispositivo acaba recebendo em um determinado tempo. Isso também acontece na OLT. A OLT também, além de trabalhar com múltiplos comprimentos de onda, no caso 2 comprimentos de onda sobre a fibra ótica, também nesses comprimentos de onda ela divide o tempo para poder fornecer sinal
para todo mundo. São esses dois tipos de multiplexação que as redes PON trabalham, indiferente de qual tecnologia a gente esteja falando. Então, o que acontece na prática? Pensa numa rede EPON. Rede EPON, a gente tem a nossa OLT, que fica lá no provedor, que é o concentrador na nossa rede. Ela manda sinal em 1490 nanômetros para os nossos splitters. O splitter, que ficam nas caixas de emenda, nas caixas de atendimento, vão dividindo o sinal de luz. E isso chega até as ONUs ou as ONTs nas casas dos nossos clientes. Essa informação, quando ela vai sentido downstream é quando para o cliente é um download, ele está recebendo. Então essa informação, quando vai no sentido downstream, quando a OLT transmite para o cliente, transmite para a ONU, ela transmite em 1490 no EPON. E quando o cliente ele manda uma solicitação para a ONU, ele faz um upload de alguma coisa, a ONU manda informações para a OLT em 1310 nanômetros. Está aqui os nossos dois comprimentos de onda. Está aqui o nosso WDM, multiplexação utilizando múltiplos comprimentos de onda, no caso 2 comprimentos de onda. Beleza. Mas tem também o TDM. O TDM funciona o seguinte: quando a OLT ela manda informações para os clientes, vou até colocar um apontador aqui que fica melhor, mas quando a OLT ela manda informações para os clientes no sentido downstream em 1490 nanômetros, o splitter ele é burro. Ele não sabe diferenciar que aquele sinal que é no tempo 1 é o sinal da ONU do Machado, que aquele outro sinal que é o tempo 2 é o sinal da ONU que vai para a casa do José, aquele outro sinal que é o tempo 3 é a ONU que vai lá para a casa do Bruno. O splitter não sabe disso, o splitter é burro. Então ele simplesmente divide o sinal de luz para todo mundo, ele manda o mesmo sinal para todo mundo. Quando esse sinal chega lá na casa do Machado, por exemplo, o que acontece? A ONU do Machado ela consegue ler que é um sinal para ela, diz, opa, esse aqui é meu. E aí ela tira a criptografia, abre aqueles pacotes e converte aquilo para a internet. Quando a ONU da casa do Machado recebe um pacote que é no tempo 2, que era para ser para a casa do José, ela vai olhar assim, não, esse aqui não é meu, esse aqui não é do José, descarta. Ela ignora aquela informação. E ela não consegue também abrir aquela informação porque a informação está criptografada, em especial quando a gente fala do GPON para cima. No EPON não, o EPON é um pouquinho mais vulnerável nesse sentido. Então, no momento que a OLT transmite para as ONUs, ela vai dividir no tempo e manda um tempo para cada um. E esse tempo é diferente conforme a banda. Se um cliente tem mais banda, ele precisa de mais tempo. Se um cliente tem menos banda, ele precisa de menos tempo para fazer uma determinada transmissão. Beleza. E aí, quando as ONUs vão devolver as informações, a ONU já sabe qual é o tempo dela, a OLT disse. Então, lá na ONU tem um clockzinho, que é uma referência dela, digamos assim, e a minha ONU da minha casa, a ONU do Machado, sabe que o tempo de transmissão dela é o tempo 1. O José sabe que o tempo de transmissão é o tempo 2. O Bruno sabe que o tempo de transmissão é o tempo 3. Então, cada ONU ela só manda informação no seu tempo. Por quê? Porque a informação, quando volta para a OLT, se vier 3 luzes, 3 sinais ao mesmo tempo, a OLT não vai saber de quem é aquele sinal. Um sinal de luz vai atrapalhar o outro sinal e vai ter um erro de comunicação. Está aqui o TDM ou TDMA, quando essa informação está retornando para a OLT. As tecnologias, quando a gente fala de EPON, GPON, XGPON, XGS-PON, elas têm características diferentes. E é importante a gente entender de onde que vêm essas características. Elas acontecem porque, basicamente, no início, as tecnologias PON do tipo EPON ou GEPON, elas foram criadas pelo Instituto I3E, o órgão I3E foi o órgão que regulamentou o EPON. E aí, quando ele criou as normas, as regras do jogo, ele determinou algumas regras que são obrigatórias. Já o GPON, XGS-PON, XGPON, esse outro mundo do PON, esse outro caminho do PON, as regras quem criou foi o ITU, que é um instituto, é um órgão que regulamenta equipamentos de telecom, protocolos e tudo mais de telecom propriamente dito. Então, as regras foram um pouquinho diferentes. Claro que o ITU, tinham membros do ITU que participam do I3E. Então, alguma coisa foi aproveitado, é óbvio, mas foi um protocolo mais novo, um protocolo com melhorias, então o protocolo é diferente. Então, por isso que EPON e GPON não conversam na mesma rede. Uma tecnologia não consegue conversar com a outra.
porque são protocolos diferentes. É como se um equipamento falasse japonês e outro equipamento falasse inglês. Não vai acontecer uma comunicação porque são órgãos diferentes, são institutos diferentes. O I3E, quando criou o EPON, ele criou com os seguintes requisitos. Primeiro requisito, a norma do EPON, o número da norma nela, caso você queira pesquisar aí no detalhe o que a norma diz, como tem que ser, é o 802.3AH. Essa é a norma dele. E lá diz o seguinte, que o tamanho dos pacotes de transmissão é de 1518 bytes. Ok, ou seja, é um valor fixo, não é um valor variável, então sempre é 1518. Diz também que o valor, a banda que a porta-PON suporta é uma banda de 1.25 GB simétrico, ou seja, 1.25 GB de downstream, quando a OLT transmite para os clientes, e 1.25 quando a OLT recebe informações dos clientes, nos dois sentidos. Só que lá tem um negócio que é o seguinte, o EPON, todo protocolo, na verdade, quando a gente vai transmitir alguma coisa, se eu tenho 10 GB de dados, 10 GB de dados para transmitir, e eu vou transmitir isso pela internet, o que vai acontecer? Está aqui os meus 10 GB, eu vou ter outras informações dos pacotes para fazer essa transmissão, é como se eu estivesse embrulhando esse mouse com plástico, com papelão, com caixa, e não é mais 10 GB, ele se tornou 11 GB, se tornou 10 GB e meio, enfim, teve um aumento do tamanho, porque tem outras coisas que precisam ser transmitidas juntas. E esse aumento acaba sugando o recurso do equipamento que está transmitindo. Tem um custo para transmitir, então eu não vou transmitir mais 10, eu vou transmitir 11. E lá na outra ponta ele vai receber 11, e aí ele vai começar a tirar os pacotes, vai abrir os pacotes e vai virar 10 de novo. Mas virou 11 gigabytes que eu tenho para transmitir no caso, como exemplo. Eu dei só um exemplo aqui. Então, isso se chama de eficiência. A gente tem uma certa eficiência da porta-PON quando a gente converte isso para banda real propriamente dito. Que no EPON a eficiência é em torno de 67%, ou seja, em torno de 640 MB de capacidade na porta real. A gente tem uma eficiência de mais ou menos 67%. Distância. Bom, a norma, quando criou, determinou que o cliente mais distante que pode estar de uma OLT EPON é de 20 km. A norma, quando ela nasceu, ela tinha colocado como mínimo suportar 32 clientes por porta-PON. Com o passar do tempo, o fabricante foi melhorando, aperfeiçoando o protocolo, foi entendendo como estava funcionando a tecnologia e conseguiu ampliar para 64 clientes por porta-PON. Beleza, mas a norma no início pediu 32 clientes como mínimo de uma porta-PON. Comprimento de onda. Comprimento de onda é a frequência da luz que é transmitido dentro da fibra ótica. O comprimento de onda que a OLT EPON envia para a casa do cliente é 1490. E o comprimento de onda que a ONU envia para a OLT é de 1310. Então está aí as duas frequências diferentes dentro da mesma fibra ótica. E a gerência do EPON ele é um pouco mais limitada. Lá no início não se tinha tanta visão de gerência, tinha um limite, tinham recursos que faltavam nos equipamentos, o protocolo não foi preparado para ter vários parâmetros de gerência, então realmente o EPON tem uma gerência mais limitada. Não que não dê para gerenciar, não é isso, mas ela é mais limitada em relação ao GPON, ao XGPON, XGS-PON e também a rede PON de 40 GB, com certeza vai ser cada vez mais gerenciada remotamente. É outra linha de raciocínio, é outra pegada, é outra visão. Então hoje no EPON é mais limitado a gerência. Beleza, esse é no mundo EPON. Poxa, Machado, precisa falar de EPON numa aula sobre redes PON de 10 GB? Sim, precisa muito. Por quê? Porque esse comportamento que a gente entendeu aqui do EPON, ele se repete no GPON, se repete no XGS-PON, no XGPON e também vai se repetir nas redes PON de 40 GB. O que mudam algumas características, que é isso que vai impactar no nosso projeto, vai impactar no nosso dimensionamento. Por exemplo, quando a gente fala de uma rede GPON, a gente também tem um provedor, onde tem a OLT, ela manda sinal para os splitters, os splitters dividem o sinal de luz, ela utiliza dois tipos de multiplexação também, multiplexação WDM por comprimento de onda e multiplexação de TDM por divisão de tempo na transmissão. E ela utiliza também os mesmos comprimentos de onda que o EPON.
O 1490 quando ele está transmitindo e o 1310 quando ele está ouvindo, quando ele está recebendo informação do cliente e voltando para a OLT. E também faz a divisão dos pacotes, quando envia pacotes para os clientes e também coordena os pacotes que estão retornando. Mas como foram institutos diferentes, as regras foram diferentes. As regras que nasceram o protocolo GPON foram diferentes. O protocolo GPON, a regra dele é a G984. Lá dentro da G984, claro, tem outras regras que ela referencia, outras regras do ITU, mas a regra raiz, a norma raiz está na G984. Tem lá 984.1, .2, .3, .4, mas é a 984 que se refere a essa tecnologia. E lá diz o seguinte, tamanho de pacotes variável, agora é de 53 a 1518. Por que isso? Porque se é variável o tamanho de pacote, o equipamento acaba compensando melhor a transmissão dele. Poxa, tem coisas que ele pode mandar em pacotes pequenos, tem coisas que ele pode mandar em pacotes maiores. E é melhor diferenciar pacotes pequenos e pacotes maiores e conseguir aproveitar o mesmo tempo de transmissão, a mesma capacidade de carga, digamos assim, do que só mandar pacotes maiores. Pensa num caminhão. Quantas caixas grandes você consegue botar num caminhão? Ah, nesse caminhão cabe 50 caixas grandes. Beleza. E se nesse caminhão eu puder botar caixa grande, caixa média e caixa pequena? Quantas caixas cabem agora? Ah, agora colocando esses 3 tipos de caixa, cabe 100 caixas, cabe 150 caixas. Então, se teve uma otimização aí quando a gente trabalha com pacotes de tamanho diferente. Beleza. Mas isso não tem um impacto direto no nosso projeto. É só para você entender pequenas coisas onde houve uma melhoria do EPON, por exemplo, para o GPON. Banda. A banda no GPON ela é assimétrica. A OLT ela consegue enviar 2,5 GB de download, de downstream por porta PON, mas ela consegue receber 1.25, ou seja, o upload, o upstream do GPON é a mesma coisa que o upstream do EPON. O valor máximo, o valor nominal 1.25 GB, mas o download, o downstream é 2.5. Eficiência. Bom, o GPON, como já se entendeu o EPON, já viu que o EPON tinha um problema com eficiência, o GPON ele teve melhorias no protocolo, uma delas tamanho dos pacotes, por exemplo, e com isso se conseguiu uma eficiência maior no GPON. E o GPON, a eficiência média dele é de 93%, ou seja, aquela porta que tem capacidade de 2.5 GB, ela vai conseguir 2.3 GB de banda real, propriamente dito por porta, porque o protocolo veio depois, foi aperfeiçoado e tudo mais. A regra nasceu dizendo que uma rede GPON, que o equipamento GPON, que a porta GPON, ela pode atender clientes que estão até 20 km de distância da OLT. Aqui vem uma vírgula. 20 km é quando a norma nasceu. Poxa, é 20 km, ponto. Com o passar do tempo, os fabricantes conseguiram melhorar o TDM, o TDMA da OLT, conseguiram ajustar esses tempos e com isso conseguiram atingir distâncias maiores. Então tem fabricante que hoje trabalha com até 40 km, com até 60 km, com até 80 km que o cliente mais distante pode estar na OLT. Alguns fabricantes têm isso e outros não, muda muito de fabricante para fabricante. Alguns chamam de PON Extended esse recurso, que é poder estender o alcance de uma porta PON. Porém, ele consegue estender o alcance, mas a janela de atendimento acaba sendo 20 km. O que é isso? Se eu tenho um cliente a 18 km, eu posso ter cliente, por exemplo, de 0 a 20, nesse range de 20 km, essa janela de 20 km. Se eu tenho um cliente que está a, por exemplo, 30 km de distância, eu desloco essa janela e eu vou atender clientes que estão de 10 km a 30 km, a minha janela é 20. Eu tenho um cliente a 50 km, eu desloco essa janela e essa janela vai ser de 50 a 30 km. A minha janela é de 20 km. E aí cada vez que eu desloco a minha janela de 20 km para uma distância maior, eu vou perdendo na quantidade de clientes por porta-PON que eu posso colocar na minha OLT. Eu vou perdendo. Cada vez eu vou perdendo mais. Isso é importante verificar de fabricante para fabricante. Tem algumas vírgulas aí, mas o legal é que o fabricante conseguiu estender essa janela para mais de 20 km. É isso que importa entender nesse primeiro momento. Divisões. O GPON ele nasceu para suportar 64 clientes por porta-PON. O fabricante melhorou, o TDM melhorou o protocolo e conseguiu atender até 128 clientes por porta-PON.
até os 20 km. Aumentando a distância dos 20 km, vai perder alguma coisa de quantidade de clientes. Comprimentos de onda. Herdou os mesmos comprimentos de onda que o EPON, 1490 e 1310. Por quê? Porque são janelas, são frequências que a atenuação na fibra ótica é baixa. Dependendo a janela, dependendo do comprimento de onda, a atenuação é muito alta. Então, se aproveitou e se utilizou o mesmo 1490 e os mesmos 1310 nanômetros. E também o GPON já nasceu com melhorias de protocolo pensando no gerenciamento da rede. Então, foi uma tecnologia que nasceu depois, uma tecnologia que acabou ficando melhor em relação ao EPON. E olha só que interessante, aqui veio o problema de uma rede EPON e uma rede GPON não poderem existir dentro da mesma fibra ótica, porque ambas as tecnologias transmitem em 1490 e recebem em 1310 nanômetros, diferente das evoluções do XGPON e do XGS-PON. Então, elas transmitem e recebem no mesmo comprimento de onda. O XGPON, por exemplo, vamos falar de XGPON agora, vamos falar das redes PON de 10 GB que você está esperando aí na cadeira ansioso para ouvir. As redes PON de 10 GB, elas também têm algumas informações técnicas que são a base, digamos assim, das características, que são as mais importantes da gente conhecer quando a gente vai dimensionar o projeto. Só que um grande ponto foi o seguinte, poxa, do EPON para o GPON, a galera teve problema em fazer a migração porque são os mesmos comprimentos de onda. Mas aí são dois institutos diferentes, até dá para entender, são dois institutos totalmente diferentes. Agora, as evoluções do XGPON e do XGS-PON é do ITU, é o mesmo que criou o GPON. Então o ITU, o conselho do ITU, quando começou a criar lá as regras, pensou o seguinte, cara, olha só, para migrar a rede agora, a gente vai ter que pensar uma forma que seja fácil do cliente migrar, do provedor migrar de tecnologia. Então a primeira coisa que foi importante foi o seguinte, vamos usar outros comprimentos de onda. Então uma rede PON de 10 GB, tanto a rede XGPON quanto a XGS-PON, e a gente já vai entender melhor essa sopa de letrinha daqui a pouquinho, ela transmite sinal em 1577 nanômetros, como está aqui na tela. Transmite em 1577 nanômetros o sinal que passa pelos splitters e vai para a casa dos clientes. O cliente, quando ele manda uma informação para a central escuta essa informação em 1270 nanômetros, ou seja, são frequências diferentes, são luzes diferentes, e com isso, uma rede de 10 GB ela pode coexistir, ou seja, ela pode existir ao mesmo tempo que uma rede GPON na mesma fibra ótica. A gente pode ter os 4 comprimentos de onda na mesma fibra ótica, a gente também já vai entender isso um pouco melhor daqui para frente. As tecnologias PON de 10 GB, elas nasceram com as seguintes regras. Primeira, as regras ficam na G987, GPON 984 e XGPON e XGS-PON, as redes PON de 10 GB é a 987. Lá diz o seguinte, que as redes XGPON, elas são assimétricas, ou seja, banda diferente de downstream e upstream, download e upload. O XGPON ele consegue enviar informações para os clientes em até 10 GB por porta PON e consegue escutar informações de cliente até 2,5 GB. 2,5 GB, ou seja, a capacidade de download aumentou 4 vezes em relação ao GPON, mas a capacidade de escutar dobrou em relação ao GPON. Já a questão de distância nasceu também com 20 km, mas claro, poxa, o fabricante já dominou aumentar de 20 para uma distância maior, aqui é a mesma coisa. A tecnologia vai nascer também, já nasceu suportando distâncias maiores, mas em contrapartida a gente diminui a quantidade de clientes que a gente quer atender por porta PON e a nossa janela tem que ser sempre uma janela de 20 km. Quantidade de clientes por porta PON, esse é o assunto que a galera mais fala. Banda e quantidade de clientes por porta PON. O que a maioria sabe é XGPON vai ser mais banda, 10 GB, e vai ser até para 256 clientes por porta. Pronto, ganhei na loteria, vou economizar dinheiro com LT. É o que a maioria acredita, é o que a maioria pensa, está associado à banda e à quantidade de clientes por porta PON, que é 256. Já nasceu sendo 256. Comprimento de onda, 1577 e
270 e a gerência cada vez mais detalhada. Esse é o XGPON. O XGS-PON também é 10 GB e é um pouquinho diferente uma coisa aqui. Ele também é 256 clientes por porta-PON, também é 1577 e 1270 nanômetros, também tem uma gerência mais detalhada. O que muda é que o XGS, a banda dele, ela é simétrica 10 GB. Ou seja, ele consegue enviar informações de até 10 GB por porta e escutar e receber também informações de até 10 GB por porta-PON. É aqui que é a diferença do XGPON e do XGS-PON. Daqui a pouquinho tem tudo isso numa tela só, vai ficar mais fácil de entender o caminho que a coisa foi tomando. As redes PON de 10 GB, os equipamentos que estão vindo para essas redes, eles são equipamentos que já são do mesmo formato que a gente tem hoje. Então são equipamentos que podem vir, que podem ter no formato chassis, ou seja, comprei um chassis desse tamanho, gigante, eu posso ir colocando as minhas placas de serviço, os meus slots de serviço, eu posso preenchendo com placas de GPON, com placas PON de 10 GB. E também, alguns fabricantes continuam com a linha compacta, que acreditam na rede descentralizada e uma rede compacta, que são as OLTs de 1U, né? As OLTs standalone de 1U. Isso vai permanecer igual, continua existindo essas duas possibilidades que para um determinado provedor é bom de um jeito, para outro é de outro jeito. Não tem aqui o certo ou o errado, é o que fica melhor para o seu provedor, para o seu projeto. Se você não vai atender 5.000 clientes em apenas um POP, poxa, muitas vezes não faz sentido usar o chassis. São 1.000 clientes, poxa, eu vou trabalhar então com modelo compacto. Eu não preciso de um modelo desse tamanho, só posso trabalhar com modelo compacto. É a mesma coisa que eu vim trabalhar com uma mochila apenas e ter um caminhão, eu vim ter um caminhão, um ônibus particular que vem da minha casa para cá. Não preciso de um veículo desse tamanho que custa esse valor. Eu posso vir de moto, eu posso vir com carro, eu posso vir com Uber, eu posso otimizar de alguma forma. Então tem essas duas variações. Tem uma coisa interessante do modelo chassis, é que no modelo chassis eu tenho as minhas placas de serviço. Então eu posso ter uma placa de serviço de uma rede GPON, por exemplo, com portas GPON, com a minha rede GPON. E agora que eu vou migrar para o PON de 10 GB, se o meu chassis suportar, eu posso ir lá e colocar um slot de 10 GB. Então eu tenho no mesmo chassis portas PON de 2,5 GB e portas PON de 10 GB. Isso é uma coisa legal do chassis, eu posso ter as duas, desde que obviamente o meu chassis suporte essa troca por uma placa de 10 GB, não são todos que suportam. E aí também tem que cuidar com uma coisa nessa sopa de letrinha. Tem muito equipamento aí que fala XPON, ONU XPON, chassis XPON. Só que tem que cuidar o seguinte, esse XPON não significa o X do 10 GB, significa que suporta EPON e GPON. Ou seja, que você pode ter as duas tecnologias, uma ONU híbrida, por exemplo. ONU blá 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 XPON. Essa ONU significa que ela é híbrida, que suporta EPON e que suporta GPON também, mas que não é uma ONU que suporta 10 GB. O 10 GB é XGPON ou XGS-PON. Vamos mostrar de uma forma diferente para você entender melhor essa sopa de letrinha. Vamos falar do mundo PON, mas o mundo PON que é regulamentado pelo ITU. O mundo PON que é regulamentado pelo ITU disse o seguinte: existe a linha GPON, que é essa linha que nós conhecemos, que tem 2,5 GB de banda de downstream, de download, e 1.25 de upstream. Beleza, isso está dominado. E ela diz também que tem uma next generation, tem uma próxima geração do mundo PON. Essa próxima geração do mundo PON, ela é dividida em duas, essa próxima geração. A primeira geração, que é o NG-PON1, Next Generation PON 1, ela tem o XG-PON1. O XG-PON1, o nome comercial que acabou pegando foi as redes XG-PON. É o nosso XG-PON1 aqui. São as redes XG-PON, que são redes com 10 GB de downstream e 2,5 de upstream. Essa outra variação
do Next Generation PON 1, nasceu o XGPON 2. O XGPON 2 é 10 GB de down e 10 de up. Só que esses dois nomes aqui a gente não encontra comercialmente. A gente encontra como XGPON esse cara aqui e XGS-PON esse cara aqui. O S, ele é de simétrico. Então quando você fala XGPON e XGS-PON, é só a questão do simétrico mesmo, da banda ser simétrica ou assimétrica, que são esses dois caras aqui. Só que olha o que aconteceu. Demorou tanto tempo para sair do papel e se tornar realidade as redes PON de 10 GB, os equipamentos para rede PON de 10 GB, que para o fabricante, o trabalho de desenvolver um equipamento que tem 10 GB de down e 2,5 de up é o mesmo do que desenvolver um que tem 10 GB de down e 10 de up. Então muitos fabricantes pularam o XGPON e já desenvolveram o XGS-PON, ou já estão terminando de desenvolver o XGS-PON. Então você acredita no mercado que a grande maioria das novas redes de 10 GB são XGS-PON e não XGPON. Questão de banda, questão de ser simétrico é melhor e o trabalho para desenvolver é o mesmo, o custo é o mesmo, então não faz sentido trabalhar no desenvolvimento de uma tecnologia que entrega um pouco menos para daqui a um ano entregar sim uma tecnologia que entrega um pouco mais. Tá? Ainda nessa linha do Next Generation PON, da nova geração do mundo PON, tem um cara novo aí a caminho. Quando eu falo a caminho, já tem regra, já se discute, já foi pensado como vai funcionar e daqui a uns anos vai acabar acontecendo, que são as redes PON de 40 GB por porta PON. 40 GB por porta PON de banda. Essa regra, essa recomendação, só para você ter uma ideia, é a G989 e ela é de 2015. Ou seja, é uma regra que já tem há 6 anos. 6 anos tem essa regra que já se discute, essa recomendação, na verdade, não é uma regra, é uma recomendação. Então já existe a recomendação que se discute sobre rede PON de 40 GB. E aí tem gente achando que 10 GB é um absurdo, está longe de chegar nos 10 GB. Não está tão longe assim. Daqui a uns dias a gente está falando até de bandas maiores. E aí o que acontece? Muita coisa que a gente está vendo aqui, que a gente está discutindo, que a gente vai ver na prática, se aplica também para as redes PON de 40 GB. Já foi difícil do EPON para o GPON, a migração. Do GPON para as redes PON de 10 GB também é difícil. Das redes 10 GB para 40 GB também é difícil. Então a gente tem que continuar entendendo essa sopa de letrinha para conseguir pensar de uma forma diferente quando for migrar. E olha que legal o que vai acontecer. Quando a gente ter redes PON de 40 GB, basicamente a gente vai ter mais frequência, mais comprimento de onda, mais luzes dentro da fibra ótica. Então é importante a gente entender sobre o comprimento de onda, sobre as luzes, sobre o cálculo de potência, do que passa lá dentro da fibra ótica. E tirar aquela ideia de discutir caixa, entender como funciona a caixa. Não, a gente tem que entender, além da caixa, como funciona o sinal de fibra ótica lá dentro do equipamento em si. Então olha só que legal que eu quero apresentar agora para você, o que eu quero discutir agora. Tem um desafio aí que é o seguinte: muitos provedores discutem, pensam, por exemplo assim, poxa, minha rede hoje é para 128 e está aqui. Só que para entregar mais banda, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho mais fibra disponível, o que eu vou fazer? Eu vou migrar para o PON de 10 GB. Tá tudo certo, Machado, depois eu migro para 10 GB e tá tudo certo. Só que o migrar não é bem assim. Em especial porque o provedor, quando for migrar, ele vai querer migrar utilizando o máximo que o equipamento permite, que são os 256 clientes por porta PON. Então o que acontece? Vamos pensar que você tem uma rede hoje para 128 clientes, tá? Então vamos lá, eu tenho meu concentrador, sai o sinal, eu tenho um splitter, eu vou colocar aqui como 1 para 4, por exemplo. Eu tenho 4 saídas e em cada uma dessas saídas, vamos supor que eu tenho 1 para 16. Se eu tenho 4 e cada uma delas eu tenho 1 para 16, 4 vezes 16 eu tenho 64 clientes por porta PON. Se eu trocar esse splitter aqui de primeiro nível
colocar um splitter de 1 para 8, por exemplo, 8 vezes 16, eu tenho meus 128 clientes por porta-pom. Legal. Só que se eu for trocar aqui a minha porta de rede, vou chamar de 10 POM aqui. Se eu for trocar do GPOM para uma rede 10 POM, a minha porta vai ficar para 128. E a grande maioria vai querer fazer diferente. Cara, eu não quero 128. Eu quero 256, eu quero economizar em porta-pom. Muitas pessoas vão pensar assim. E não é errado, está procurando uma forma de gastar menos na implantação. E aí vai começar uma onda de adaptações e gambiarras na rede. Por exemplo, pegar esse sinal, colocar um splitter de 1 para 2, esse é um exemplo, colocar o splitter de 1 para 2, e aí na segunda saída desse splitter, alimentar outro splitter de 1 para 8, que alimenta mais 8 de 1 para 16. Se fizer isso, eu tenho aqui 128 e eu tenho 128. Eu tenho 256 clientes por porta-pom. Tem muito cara pensando em fazer isso, pensando em fazer assim, para poder chegar nos 256 clientes por porta-pom. Só que aí tem uma vírgula bem grande nessa forma de pensar para fazer o projeto. Eu vou puxar uma calculadora agora aqui, que eu quero mostrar para você o que pode acontecer pensando nesse formato. O que pode acontecer pensando nesse formato? Pensa comigo. Hoje, se eu tiver uma rede EPOM, uma rede EPOM não, vamos pular EPOM. Se eu tiver uma rede GPOM, e uma rede GPOM que eu tenho 64 clientes por porta-pom, eu vou ter 2.5 GB por porta, 2.5 GB por porta, dividido por 64 clientes. Então hoje, numa rede GPOM, para 64 clientes, eu consigo ter aproximadamente 40 mega de banda alocada por cliente. O que é isso? É realmente reservar a banda para aquele cliente. Qualquer momento que o cliente quiser banda, ele vai ter 40 mega para ele de banda. Eu tenho uma banda alocada aqui de 40 mega. Existe uma... Não gosto de chamar de regra porque não se aplica a todo mundo, mas existe aí uma linha de raciocínio que, sobre esse valor aqui, na prática pode trabalhar com planos com fator x10, planos vezes 10. Por quê? Porque o cliente não usa aquela banda constantemente o tempo inteiro, salvo as exceções. São picos. Poxa, a Anil Machado agora não está consumindo nada, porque o Machado está na Fiber School numa aula. Aí a Anil do vizinho talvez esteja consumindo. Talvez o outro vizinho não está em casa. Talvez o outro vizinho também está transmitindo, talvez seja fotógrafo, está mandando arquivos, está consumindo bastante. Mas o tráfego, quando a gente analisa o tráfego de internet, são picos. Então, na média, tem essa sugestão que se trabalha com essa banda alocada vezes 10. Então isso aqui na prática, se a gente for usar isso, significa que daria para trabalhar com planos de aproximadamente 400 mega. Não é uma regra. Tem gente que consegue vezes 15, tem gente que consegue vezes 20. E por incrível que pareça, quanto maior são os planos que você comercializa numa porta-pom, melhor é esse fator de multiplicação. Por incrível que pareça. Mas enfim, a aula não vai girar em torno disso hoje. Legal. 40, 400, decora esse número. Se a minha rede GPOM for para 128, 2,5 GB dividido por 128, a gente vai ter a metade disso. A gente vai ter aproximadamente 20. Se eu tenho aproximadamente 20 e eu for trabalhar com esse fator aqui, eu vou ter aproximadamente 200 mega como plano que eu posso comercializar. Só que olha só que interessante. A gente consegue compreender e, cara, legal. Então, tem muito cliente que quando eu explico isso, quando eu estou fazendo o projeto, ele me diz, não, Machado, então vamos fazer nosso projeto aqui. Beleza, vamos fazer aqui, olhando para esse cara aqui, olhando para essa banda. E aí, tem muita gente que pensa em fazer os 256. Só que olha só de novo aqui na calculadora agora.
Se eu pegar os meus 10 GB de banda por porta-PON e dividir por 256, que é a quantidade máxima de clientes que o XGPON e o XGS-PON suportam, olha qual o valor que vai dar. Vou chamar aqui de 10 PON para 256. A banda alocada vai ser os mesmos 40 mega e vai ser os mesmos 400 mega da média, se usar o fator vezes 10, que é possível trabalhar, é possível utilizar para entregar a internet para os nossos clientes. Olha só que legal quando a gente analisa assim. Talvez você esteja pensando em economizar em porta-PON. Só que uma rede GPON para 64 clientes vai entregar a mesma experiência, a mesma banda que uma rede 10 PON, uma rede XGS-PON para 256 clientes. Então talvez analisando o cenário assim, já não vale mais tanto a pena trabalhar com 256. Porque você pode ter o mesmo possível gargalo de banda, é muita banda, mas em algum determinado momento pode se tornar um gargalo, do que uma rede GPON para 64. Então, isso é uma forma de pensar sobre 64, 128 ou 256 clientes por porta. Inclusive, eu fiz essa aula esses dias também sobre 64, 128 ou 256 clientes por porta-PON. Agora, se for uma rede PON para 128 clientes, uma rede PON 10 GB para 128, a gente vai conseguir trabalhar com o dobro, com 80 MB de banda alocada, que vai ser 800 MB de banda sem dor de cabeça, se usar o fator vezes 10. Se usar o fator vezes 10. Tem provedor de internet hoje em dia, com as aplicações de hoje em dia, que trabalha com planos de altíssima velocidade, que tem esse cenário aqui, GPON 64 por porta, tem 50, 60 clientes por porta, planos ilimitados, planos de 400, 500, 600 MB, e está sobrando banda na porta. Não tem limitação nos seus clientes hoje, na sua porta hoje, trabalhando nesse formato aqui. Tem provedor que está nesse momento, que está nessa realidade. Falando das aplicações hoje. Do stream hoje, do Netflix hoje, do IPTV pirata hoje, das aplicações em nuvem hoje. Só que a gente não tem como saber se esse cenário aqui, se daqui a 5 anos não vai suportar as novas tecnologias. Eu tenho um amigo que sempre falava o seguinte: Machado, as redes têm que ser tudo GPON. Ele falava isso lá em 2011, 2012. Porque no futuro vai vir o teletransporte, e aí vai ser muita banda no teletransporte e vai ter que ser GPON. A gente brincava, a gente ria, é uma besteira. Mas o que eu quero dizer é que a gente não sabe o que vai vir pela frente. Não sabe o que vai vir pela frente. A tendência é que a inteligência das coisas fique tudo na nuvem. Tendência não é realidade, é o que está acontecendo. A inteligência das aplicações estão na nuvem, estão na internet. E o que a gente tem em casa está cada vez mais burro, porque o processamento está lá na nuvem. Só que como o processamento está em nuvem e na nossa casa os equipamentos estão mais burros, digamos assim, eu vou precisar que ele baixe mais informações para apresentar as informações. Por exemplo, tem jogos, tem videogames, tem consoles que o processamento do jogo está na nuvem. Então o que se tem no console é stream do jogo. Poxa, se eu tenho stream do jogo, quanta banda eu vou ter que ter para ter um stream bom do jogo que não trava, que não dá delay, que não falha, porque está jogando, o jogo é jogo. Deu delay no jogo, ferrou. A briga é feia. Então, esse cenário hoje, planos ilimitados, está suportando tranquilamente para muitos provedores pelo Brasil inteiro. Mas não tem certeza que isso aqui vai funcionar para daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Depende do que vem de aplicação pela frente. Então, por isso, a minha sugestão é não explorar os 256 por porta, assim como não evitar explorar os 128. Mas se explorar, entender que isso aqui pode ser o mesmo gargalo que esse cara aqui daqui a um tempo. Pode ser o mesmo gargalo. Tem um outro raciocínio aí que é o seguinte. Pensa que você tem 2 redes. Você tem uma rede GPON e você tem uma rede PON de 10 GB que nasceu já XGS-PON de 10 GB em uma outra cidade. As 2 redes, se elas forem do mesmo tamanho, falando de fibra, de caixa, de splitter, se elas forem do mesmo tamanho, você vai gastar a mesma coisa para construir as 2 praticamente.
Agora, falando dos equipamentos, hoje a OLT GPON já baixou muito o valor dela. O OLT GPON em 2011, 12, 13, a gente vendia o OLT GPON com 8 portas a 35 mil reais, 40 mil reais era o preço do mercado, porque os equipamentos eram caros mesmo, os componentes dos equipamentos. O ONU barato é piada, o ONU barato era 800 reais. Isso lá em 2012, 2011, 800 reais no ONU. Loucura, né? Mas era o preço da época. Hoje não. Hoje você compra boas OLTs com valor acessível relativamente pelo que ela fornece e boas ONUs também. ONU de entrada, poxa, ONU de 129, de 139, 149, 159 reais. ONU com roteador Wi-Fi AC com Wi-Fi bom por 280 reais, 300 reais, 350 reais, 500 reais. Mas são bons equipamentos. É justo, de certa forma, esse valor. Só que as tecnologias de 10PON, o apelo não é preço. O apelo é um serviço melhor, uma banda melhor, mais recursos. Só que isso tem um custo. Hoje uma ONU 10 GB, a ONU de entrada, a ONU que nem é tão de entrada assim, porque não existe a ONU bridzinha XGS-PON 10 GB, isso não existe. São ONUs completas com mais recursos. Mas uma ONU hoje de 10 GB, ela custa seus 1.500, 1.600, 1.800 reais uma ONU. Essa tecnologia, no momento, a grande visão dela não é para o cliente residencial comum, larga escala, ticket baixo/médio. Não, são planos premium, são aplicações premium. É você atender o posto de gasolina numa tecnologia nova. É você entender um escritório de uma empresa de publicidade que troca muitas informações, precisa de muita banda, esse cara precisa de mais de 1 GB, você atender na mesma rede que você tem clientes residenciais, por exemplo, com tecnologia GPON. Então esse cara nasceu com esse apelo. É um mercado diferente, é um público diferente, é uma aplicação diferente e ele coexiste com o GPON, ou seja, você pode ter na mesma rede esses dois caras aqui. Como isso é possível ter na mesma rede? Bom, as tecnologias do mundo PON de 10 GB, eles têm comprimento de onda diferente que o GPON. GPON 1490 e 1310. XGPON 1577 e 1270. Então quando a gente olha o espectro de frequências de luz, de nanômetros, a gente enxerga isso aqui. Por exemplo, aqui está a nossa banda do GPON, 1490, aqui a faixinha no meio, do GPON, e ele tem essa largura da banda que ocupa. O 1310, a largura é maior, mas está aqui o canal central 1310. Está aqui. As redes PON 1, XGPON 1, a nova geração, aquela que é o XGPON, está aqui a largura e está aqui a largura do download. A largura do upload sempre é maior, porque muitos clientes precisam transmitir e aí tem que ter uma tolerância, lá acaba sendo maior. Está aqui os nossos 1577 como canal central e os 1270 como canal central. Assim como a segunda geração, as redes de 40 GB, está aqui, ó, já está preparado aqui para 40 GB e aqui também. São comprimentos de onda diferentes. Então a ideia do que a norma prevê é o seguinte, que a gente pode ter duas OLTs, uma OLT com uma porta GPON e uma OLT com porta XGS-PON. A minha OLT GPON ela vai transmitir a 1490, vai escutar a 1310. XGPON 1577 e 1270. E todos os sinais são combinados por um filtro WDM. O filtro WDM é como se fosse um splitter ao contrário. Só que ele não divide luz, ele filtra. Então, por exemplo, ele sabe quais comprimentos vão ter em cada porta, ele combina tudo isso em uma porta só. Então a fibra que vai para a rua, ela vai transmitir 1490 e 1490 e 1577. E o filtro sabe que quando o sinal retornar, vai retornar 1310 ou 1270. Se retornar 1310, o filtro vai encaminhar para a OLT GPON.
Se retornar 1270, esse filtro vai encaminhar essa luz só para outra OLT de rede PON de 10 GB. Então a norma previu, cara, vamos fazer essa utilização das duas tecnologias da mesma fibra ótica com WDM com comprimentos de onda diferente. Então você pode ter uma tecnologia GPON para o seu público residencial e uma tecnologia PON de 10 GB para uma rede corporativa, compartilhando a mesma fibra, os mesmos splitters, tudo igual. O que muda são os equipamentos na ponta diferente. Teve essa previsão para se trabalhar nesse formato. Também existe uma alternativa que muitos fabricantes estão propondo, que é uma porta PON na OLT híbrida. Ou seja, a mesma porta PON, ela também transmite GPON e XGS-PON. O que muda é só o ONU. Determinado cliente uma ONU GPON, o outro cliente uma ONU XGS-PON. Mas a OLT, a porta PON é a mesma. Só que o que se vê por aí é que tendo uma porta PON híbrida, GPON e XGS-PON, muitas vezes está se tornando mais caro do que ter portas separadas. Em especial se você já tem uma rede GPON e você quer colocar apenas o XGS-PON. Você quer botar apenas o XGS-PON. Então você pode botar um slot de serviço que seja apenas XGS-PON, que acaba sendo mais em conta e você já tem a sua rede GPON. Então se prevê dessa forma. E aí tem alguns cuidados que a gente tem que tomar com isso. O primeiro cuidado é o seguinte, primeiro cuidado vamos falar de rede. Depois eu quero falar sobre aferição de sinal, muito importante, sobre power meter também. Mas o primeiro cuidado que a gente tem que tomar é referente à rede, a divisão do sinal de luz na rede. Então vamos lá. Tem uma rede com um splitter de 1:4 e 1:16. E atualmente está numa porta GPON. Esse é o cenário, 1:4, 1:16, isso aqui dá 64 clientes por porta PON e está conectado numa porta GPON. Se a gente for lá e tirar a nossa porta GPON e colocar uma porta XGS-PON, o que vai acontecer? Primeiro eu vou ter que migrar todos os clientes, a gente viu que o custo disso é alto, que a manobra, a janela de manutenção é muito alta, para isso acaba sendo algo que provavelmente iria inviabilizar. Se essa porta for híbrida, as novas ONUs que a gente for conectar nessa rede, as ONUs XGS-PON, vão conversar com a porta XGS-PON. As ONUs GPON vão continuar conversando com a porta GPON e tudo vai continuar funcionando. Vai ser uma forma fácil de trocar de uma tecnologia para outra tecnologia. Só que nesse formato, a gente acaba continuando com os nossos 64 clientes por porta PON. A gente vai ficar preso a isso, ao invés de explorar os 256 clientes por porta PON. Isso não é necessariamente um problema. Poxa, menos clientes numa porta que tem mais banda, significa mais banda por cliente. Só que se a ideia for ampliar a rede ou economizar em porta PON, aí é outro papo. Aí essa estratégia não é uma boa estratégia para isso. Segunda situação, pode ser que se tenha esse mesmo cenário aqui e a gente tem vários ramais de 1:4 e 1:16. Aqui embaixo também é 1:4 e 1:16. E isso aqui é outra rede. Eu estou usando a fibra 1 e a fibra 2, por exemplo. Se eu tenho caixas diferentes, OLTs diferentes, olha que legal. Eu tenho OLT GPON e eu tenho meu OLT XGPON aqui, ou XGS-PON, que está saindo o sinal XGS-PON. Só que para combinar os dois tipos de sinais nos dois ramais, eu preciso usar o filtro WDM. A gente viu que o filtro WDM é como se fosse um splitter ao contrário. É como se fosse um splitter ao contrário. E aí, se eu pegar as duas OLTs só nesse ramal de cima, eu vou botar o meu filtro aqui, eu vou botar o filtro aqui, e ele vai mandar sinal GPON e XGS-PON para essa rede para 64 se forem caixas diferentes. Só que para otimizar melhor a rede, o que eu posso fazer? Antes dessa OLT combinar o sinal aqui, poxa, por que não botar um splitter de... Ficou pequeno o desenho agora, né? Melhor trocar. Melhor trocar que vai dar confusão.
10POM e GPOM, como a gente tinha antes, tá? Só que ao invés de simplesmente usar o filtro e mandar 1490 mais 1577, eu posso, antes de fazer isso, colocar um splitter de 1:4, e aí uma saída desse splitter de 1:4, combinar essa porta aqui com essa aqui e iluminar essa rede de cima, que tem 64 clientes. Então eu tenho lá sinal vermelho e sinal preto, que é a minha rede GPOM e XGS-POM. Essa porta GPOM vai estar com 64 clientes por porta, e essa porta de 10 GB, a minha porta 10POM, por enquanto ela está só com 64 também. Agora, para o meu outro ramal, para o meu segundo ramal, que também tem 64 clientes, e uma outra porta POM dessa OLT aqui, isso aqui é uma outra porta POM, antes de combinar aqui, eu posso pegar uma outra saída, colocar um outro filtro WDM, esse filtro vai mandar 1577, e essa fibra aqui, que alimentava o ramal, ela entra no filtro também. Moral da história, a minha outra porta POM também tem 64, mas agora essa porta aqui tem 64 mais 64, na mesma porta. E eu posso fazer isso para as 4 portas. Então, fazendo isso, para cada uma porta, para cada uma porta de 10 GB, eu vou usar 4 portas de GPOM. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou otimizando ao máximo as minhas redes XGS-POM, colocando 256 clientes por porta. Se eu tenho um projeto que tem 40 portas GPOM, por exemplo, de 64 clientes, eu consigo com 10 portas XGS-POM iluminar toda essa rede se eu explorar 256 clientes por porta. Se eu quiser explorar 128, eu boto o splitter de 1:2 ao invés de 1:4 e eu vou precisar de 20 portas XGS-POM para atender 40 portas GPOM. Então também é uma forma de entender o como fazer a migração de tecnologia com impactos reduzidos, otimizando um pouco mais o uso dessa caixa aqui. Qual o problema disso? Poxa, cada vez que eu vou adaptando a minha rede, vou criando uma situação diferente, a minha documentação é mais difícil, o meu manuseio é mais difícil, pode ficar confuso. E quantas pessoas conseguem entender esse esboço aqui? Nem todo mundo consegue compreender esse monte de rabisco que tem aqui. Se eu entregar a topologia para alguém sem explicar, como eu expliquei na aula aqui, não é todo mundo que vai conseguir entender. Fica difícil, fica confuso, aí tem que entender se isso é bom para o provedor também, né? A gente complicar as nossas redes. Bom, esse é um ponto de atenção quando a gente fala de migração. E agora tem um outro ponto de atenção que é muito importante mesmo. A forma que a gente afere o sinal, a forma que a gente vai com o power meter, que a gente entende qual é o nível de sinal, muda completamente, muda totalmente. Inclusive o tipo de power meter que a gente vai utilizar. E aí eu preparei uma dinâmica aqui, uma lógica aqui para mostrar para você, uma prática, na verdade, para você entender melhor o que eu estou falando. Que é o seguinte, quando a gente fala de power meter, existem 2 tipos de power meter. O power meter que geralmente é universal, o power meter universal, que é esse power meter de 200, 300, 400 reais, 500 reais, são power meters que são universais. E existe o power meter seletivo. Eu tenho 2 aqui, por exemplo. Eu tenho esse power meter que está do lado de cá. Esse é um power meter universal, bem conhecido, vem com os kits, aqueles de montar conector de campo. Muitos só tem esse, muitos adoram e muitos odeiam esse tipo de power meter. E tem os power meters um pouquinho mais complexos, que são power meters seletivos, também são power meters POM, que a gente também vai mostrar, vai discutir sobre ele. Mas este é um power meter universal e esse é um seletivo. Esse custa os seus 200, 300, 400 reais e esse aqui já custa mais, lá na casa dos 1.000 para cima, depende do power meter seletivo. Agora, qual a diferença do universal para o seletivo? O fato dele ser universal não é porque tem muitos comprimentos de onda e pode escolher qual o comprimento de onda que vai medir. Não é isso. O fato de ser universal é o seguinte. Quando a gente tem uma determinada aplicação, por exemplo, GPOM
ou o EPON 1490, está aqui o quanto de banda, largura de banda que a tecnologia está usando no espectro. Aqui são os comprimentos de onda, aqui a potência e está aqui a largura que está ocupando. O Power Meter universal, ele não tem um filtro da largura de banda que ele vai aferir. Porque ele não sabe se esse 1490 ele ocupa essa largura, ou se a largura desse 1490 é maior, ou é maior ainda. Então, para isso, ele não tem o filtro e ele acaba aferindo potência em um espaço maior do que, de fato, a gente está utilizando no GPON. Isso é problema? Não. Se a minha rede for só EPON ou só GPON, isso não tem problema nenhum. Ele vai aferir o nível de sinal certo sendo um Power Meter do tipo universal. Não tem problema nenhum. Só que o que pode acontecer é o seguinte. Se eu tenho agora uma rede que a gente está usando 1490 e eu tenho outro comprimento de onda, por exemplo, 1550, que está dentro dessa largura de banda que o Power Meter afere, a gente vai ter uma influência no sinal que é aferido, porque está ocupando a mesma banda com uma outra luz, com outro comprimento na banda do Power Meter. O Power Meter universal ele é conhecido também como Power Meter de banda larga, justamente porque ele consegue aferir numa banda larga, a janela que ele consegue aferir está numa banda larga. Então o que a gente tem aqui nessa tela? A largura de banda do GPON, por exemplo, o 1490. A gente tem uma outra largura de banda aqui, um outro sinal 1550. Eles não estão se interferindo, porque são canais, são frequências, são luzes diferentes, porém, ambos estão na mesma largura do Power Meter. Sabe o que acontece? Eu vou te mostrar na prática o que acontece. Eu tenho um setup aqui, e aí o meu setup é o seguinte. Eu tenho um setup com um equipamento GPON, está enviando o sinal em 1490, o sinal vem aqui por esses splitters, passa pelo cordão e entra aqui nesse Power Meter, pelo conector aqui de cima. O sinal que eu tenho aqui é de menos 23.5. Menos 23.5. Esse aqui é um Power Meter universal. Eu tenho um Power Meter seletivo aqui, eu vou ligar ele, e esse Power Meter seletivo, ele está em outra saída do splitter, e aqui está mostrando menos 22.74. Tem uma diferença entre os dois, uma pequena diferença, e eu vou explicar para você o porquê que tem essa pequena diferença. Tá? Primeiro, porque é comum de Power Meter para Power Meter, e depois também porque depende da calibração do Power Meter. Só vou ligar um segundinho só para a gente ligar a outra câmera aqui para ficar melhor de visualizar. Conseguiu pegar alguma coisa ou tem que repetir? Tá bom. Foi, Bruno? Foi. Pronto. Então vamos lá. Vamos voltar para o Power Meter aqui. A gente tem que fazer uma alteração na câmera aqui, tá? Então, de novo, tenho dois Power Meters aqui na bancada. Esse Power Meter ele é universal. Está ligado em uma saída do splitter, está dando menos 23.05. Esse outro Power Meter é um Power Meter seletivo. Ele é um Power Meter PON. Está ligado em outra perna do splitter. E está dando um sinal para nós de menos 22.75, É normal ter uma diferença entre eles, por calibração, pela própria saída do splitter. A saída do splitter nunca é igual ao mesmo sinal em todos, é parecido. E a gente tem uma variação aqui de 0.30, tá ótimo, é uma variação boa entre esses dois aqui. Mas vamos lá, 23, decora esses números aqui, menos 23.05 dBm e menos 22.76 dBm. Só que como o meu Power Meter, o primeiro aqui é um Power Meter universal, quando eu colocar um outro comprimento de onda na mesma fibra ótica, a minha aferição ela vai ficar diferente. Então o que eu tenho? Eu tenho um outro laser aqui na bancada que ele transmite a 1550 nanômetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu outro laser e eu quero que você observe isso aqui. Observa agora o que aconteceu.
menos 19,75 e aqui menos 22,74. Eu vou tirar a porta do 1550, voltou para menos 23. Eu vou plugar de novo 1550, 19,73. Então o que aconteceu na prática? Aconteceu o que está aqui no slide. Eu tenho 1550 e o Power Meter ele tem uma banda larga e esse nível de sinal está interferindo na aferição do 1490. Já no Power Meter seletivo, o Power Meter seletivo, que é esse Power Meter PON que eu tenho na bancada, ele tem filtro e a banda que ele faz a aferição ela é reduzida, ela é menor. Ele sabe a banda do 1490, sabe a banda do 1550 e por isso ele acaba tendo esse filtro aqui. Por que é importante saber isso? Bom, importante pelo seguinte. Primeiro, a gente está falando em ter redes que tenham outros comprimentos de onda. Então, poxa, se eu tenho uma rede com 1490 e 1577, que foi o que a gente desenhou aqui, a gente desenhou isso aqui. Tem uma rede com os dois comprimentos de onda de downstream, por exemplo. Se eu usar um Power Meter comum, um Power Meter universal, primeiro que o Power Meter ele não tem um 1577, mas além de não ter um 1577, ele vai influenciar na minha aferição do 1490. Então tem uma outra coisa aí que está acontecendo que, além da gente ter que investir em OLT, investir mais em ONU, entender o comportamento, colocar filtro WDM para combinar tudo isso, a gente também vai ter que investir em capacitação para a galera entender os comprimentos de onda, a gente vai ter que fazer cálculo de potência diferente, porque a gente tem uma porta que transmite numa potência e outra porta que pode transmitir em outra potência, a gente pode ter uma porta que está dividida para 64 e a outra porta está dividida para 256, por isso também muda o cálculo de potência, mas a gente vai ter que investir em outros equipamentos de aferição, como, por exemplo, o Power Meter seletivo. E esse equipamento já não custa mais R$200, custa R$1.000, R$1.200, R$1.500, R$2.000, depende muito de equipamento para equipamento. Então é importante entender que botou múltiplos comprimentos de onda dentro de uma fibra ótica, muda um pouquinho o jogo também, a gente tem que ter preparado para esse tipo de coisa. Olha só, 19,91, perdão, e menos 22,73. Uma outra coisa interessante, aproveitando o setup da gente trabalhar com Power Meter do tipo PON, o Power Meter do tipo PON ele tem duas portinhas. Uma porta é a entrada e a outra é a saída. Quando a gente pega, por exemplo, esse tipo de Power Meter e coloca direto na ONU, mesmo colocando em 1310, a gente não consegue saber a potência de transmissão da ONU. Porque a ONU ela só transmite, só vai ter potência em 1310 quando ela está se comunicando com a OLT. É proteção isso. Então se eu ligar um Power Meter universal direto na ONU e botar em 1310, ela não está conversando com a OLT, ela não vai tentar se autenticar e ela não vai transmitir a 1510 e vai ficar zero aqui, ou vai ficar low. Zero não, porque zero é potência, mas vai ficar low aqui, ele não vai detectar nenhum nível de sinal. Agora, quando eu tenho um Power Meter PON que tem uma entrada e uma saída, aqui dentro ele faz um bypass. O sinal que está chegando, ele afere e ao mesmo tempo ele faz uma ponte para continuar com esse sinal. Então na prática, entra aqui o sinal do meu splitter e sai aqui o sinal para essa ONU. Quando eu ligar ele aqui, ele vai mostrar o sinal que está chegando em 1490, que a gente viu antes, que é os nossos 22,73, só que ele não está mostrando nem o sinal em 1310. E ele está mostrando também o nosso sinal em 1550, que é o 1550 que eu injetei na rede antes. Ó, se eu tirar o 1550, ele fica como low e aqui corrigiu a aferição do sinal. Se eu botar o 1550, ele já vai mostrar o sinal aqui também. Bom, o 1310 ele não está mostrando, porque a minha ONU está desligada. Quando eu ligar a minha ONU, a ONU tem uma sequência aqui dos LEDs. O LED PON ele vai começar a piscar. Quando o LED PON começa a piscar, significa que está sincronizando com a OLT. E depois que ele parar de piscar e ficar aceso, significa que está se comunicando com a OLT. O LED vermelho, que é o LED de loss, é quando não tem sinal. Teve um rompimento, o sinal está muito ruim, está abaixo do permitido, a ONU não está sincronizada com a OLT, ela vai acender esse LEDzinho de loss aqui. Então essa ONU eu acabei de ligar, daqui a pouco ela vai começar a piscar o LED PON aqui. E quando ela começa a piscar como agora, significa que ela está sincronizando com a LT. Daqui a pouco ele vai ficar aceso fixo. E quando isso acontecer, significa que ela
terminou de sincronizar e ela está operacional já na rede porque ela parou de piscar. Pronto, ó, estabilizou a luz. Quando isso acontece, vamos olhar aqui de novo o nosso Power Meter. Ele começou a mostrar nível de potência da ONU. Então, está chegando menos 22,75 em 1490 e da ONU está saindo 2,19, 2,20. Esse 2,20 vai atenuar pela fibra, pelos splitters e tudo mais, e vai chegar de volta lá na OLT, provavelmente menos 25 dBm, menos 24 dBm, vai chegar um nível de sinal um pouquinho mais fraco do que chega nessa CTO aí. Bom, isso é sobre os equipamentos de aferição. Outra coisa muito importante é sobre esses caras aqui, ó, o splitter, os passivos da rede. Eu não sei se você já analisou o que vem junto com o splitter, mas vem um papelzinho aqui dentro. E esse papel, se você der atenção, ele diz o seguinte. Ele diz quais são os comprimentos de onda que o splitter foi testado para ter uma determinada perda, que geralmente é 1310 e também 1550, são os dois comprimentos de onda que geralmente os splitters são testados. Mas ele diz qual que é a janela de operação que esse splitter foi preparado. Então quando a gente olha esse papelzinho, deixa eu pegar um que está escrito maior aqui, eu vou colocar aqui para você, deixa eu tirar do plástico aqui para não refletir na imagem, mas olha só, está dizendo que ele é homologado, etc, etc, e está dizendo que a janela de operação dele, o lambda, ou seja, os comprimentos de onda que ele suporta, é de 1260 a 1650. 1260 a 1250. Esse outro splitter aqui, que eu também peguei aqui para a gente ler o papelzinho dele, esse está menor. Talvez esteja um pouquinho mais difícil para ler aí. Mas ele está falando que também a janela que ele está preparado para operar é de 1260 a 1650. Ou seja, poxa, vou migrar minha rede para XGPON e XGS-PON. Será que seu splitter suporta uma janela diferente, uma janela onde essas tecnologias vão utilizar para se comunicar? Então isso é uma coisa importante também de analisar, de saber, de testar antes de fazer a migração de uma tecnologia para outra, porque nenhuma tecnologia é você tirar uma caixa e botar a outra caixa. Você tem que preparar de alguma forma ainda mais uma rede que está operacional. Bom, galera, o conteúdo que eu preparei é isso, é o conteúdo da aula. E agora é aquele momento que eu consigo dar uma atenção no chat. Durante a aula aqui eu não consegui ver o chat, eu estava com a minha tela aqui da apresentação e eu fico um pouco às cegas. E agora é o momento que eu consigo dar uma olhada aqui no nosso chat. E aí eu quero que você coloque a sua dúvida aqui no nosso chat. Poxa, bota aqui dúvida, escreve dúvida em maiúsculo, eu consigo ler aí, se você escrever em maiúsculo vai me chamar a atenção aqui, bota dúvida e coloca qual que é a sua pergunta em relação a essa salada aqui de letrinhas, essa sopa de letrinhas de XGPON, XGS-PON, GPON, EPON, tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Aproveita também, poxa, mostra para os outros que você está estudando e está querendo fazer diferente. Tira aquela selfiezinha, marca a Faber School, marca o Marcelo Grando Machado e compartilha aí que você está estudando, está querendo fazer diferente, está ligado em tecnologia, está ligado do que vai vir daqui para frente e não tenha dúvida que quem está ligado no que está acontecendo e procura estudar, as oportunidades, elas logo estão aí. Você cria as suas oportunidades. A gente cria uma oportunidade, sabe quando? Quando a gente consegue resolver problema que as outras pessoas não conseguem resolver. E aí, logo as oportunidades estão aí, eu tenho certeza. Para mim é assim, para outras pessoas que eu conheço sempre foi assim também. E para você eu tenho certeza que não vai ser diferente, com certeza mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui enquanto... a Ana colocou o seguinte, eu posso comprar uma OLT híbrida e as ONUs XGS-PON e GPON, utilizar uma fibra ótica para atender cada caso, ou seja, duas fibras para atender as demandas de GPON e XGS-PON? Ana, quando você tem as duas tecnologias, você pode ter duas redes, uma fibra em cima de cada rede, para atender dois clientes diferentes? Pode. Só que você não tem nenhuma vantagem nisso em relação à otimização das coisas. E quando você usa duas tecnologias com dois comprimentos de onda, a norma já previu você usar um filtro WDM e botar tudo na mesma fibra ótica.
para você não ter que gastar mais em fibra ótica. Isso faz parte do pacote de evolução de tecnologia. Então a vantagem não está aí, a vantagem está em você otimizar a sua infraestrutura, jogando tudo na mesma fibra ótica, mudando os equipamentos nas pontas. Ele foi pensado dessa forma. Então poder? Pode, mas você não vai acabar aproveitando os recursos da rede que já está instalada. Outra coisa, pensa como é que é documentar duas redes diferentes dentro dos mesmos cabos, dentro da mesma região, dentro da mesma cidade. Acaba deixando a rede um pouquinho mais complexa. Tá? Então a minha dica é estudar mais sobre comprimento de onda, WDM, filtro WDM, como combinar isso tudo na mesma fibra ótica, mudando as caixas que a gente tem na ponta. Indiferente se a OLT é híbrida ou não, se são duas OLTs diferentes que você fez o empilhamento entre elas. Isso é indiferente. O que mais tem aqui? Tem sobre alocação de banda. Que era aquela fator vezes 10, né, divisão. Nesse caso de locação de banda, faz em um concentrado, pois na minha teoria alguns fabricantes recomendam você fazer a locação de banda... Bom, eu entendi aqui, Diego, que tem duas informações, tá? Mas assim, a alocação de banda é como se fosse uma banda fixa, você garantir que sempre vai ser aquela banda para o cliente. Só que na verdade quando você vai configurar uma ONU, vai aplicar um template nela, você informa 3 bandas lá no perfil. Você pode informar 3 bandas. Uma banda é uma banda fixa, que é essa banda locada. Por exemplo, você foi lá provisionar a ONU da casa do Machado e você diz que o Machado tem 200 MB fixo. Poxa, se o Machado tem 200 MB fixo, a OLT ela vai entender que ela tem 2,5 GB de porta, ela vai tirar 200 MB, porque ela vai dedicar somente para minha casa os 200 MB, e ela vai continuar distribuindo para os outros clientes 2.3. Se você tiver 10 clientes com 200 MB nessa porta, ela vai ocupar já 2 GB e vai sobrar 500 MB. Ou seja, se você bota sempre banda fixa para os clientes, você consegue ter poucos clientes numa porta. A OLT não vai deixar você provisionar mais clientes naquela porta. Essa é quando você configura uma banda fixa para o cliente. Existe um outro parâmetro para você configurar, que é a banda garantida, e também o parâmetro de banda máxima. E aí você vai dizer o seguinte, poxa, para o Machado a banda máxima é 200 MB, porque ele contratou 200 MB, mas o garantido aqui pela nossa política do provedor é uma banda de 20 MB, por exemplo. E aí a OLT ela vai se virar para garantir para o Machado alguma coisa entre 200 e 20. Se tiver banda sobrando, ela vai entregar 200 ou perto disso. Se tiver banda faltando, ela vai começar a baixar todo mundo para o mínimo e ela vai fazer um malabarismo para conseguir entregar a banda para todo mundo. Claro que quando você bota o mínimo garantido, ela também desconta o mínimo garantido de todo mundo para ter certeza que se todo mundo usar ao mesmo tempo, ela vai conseguir entregar o mínimo para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? E isso é indiferente de fabricante para fabricante. A gente está falando de protocolo. O protocolo não é do fabricante. O protocolo foi criado pelo ITU e são essas regras que eles seguem na hora de fazer o desenvolvimento da plataforma. Tá? O Emerson perguntou o seguinte, no cliente é certo sempre testar em 1490? Emerson, sempre, sem nenhuma exceção. Cliente EPON e cliente GPON, sempre 1490. Cliente XGS-PON ou XGPON, esse vai ser 1577. Agora, o que acontece que muitas vezes a galera testa errado pelo seguinte. Voltando aqui para o nosso Power Meter universal, eu tenho o comprimento de onda, eu tenho vários comprimentos de onda no meu Power Meter, tá? Mas eu tenho lá, por exemplo, o comprimento de 1490, que é o certo que eu tenho que aferir. 1490, tá aqui. 23.19. Só que como ele é universal e a banda dele é larga, quando eu desloco o canal central para 1310, ele acaba conseguindo pegar também uma aferição do 1490, porque lembra aquele gráfico da largura de banda que fazia um formato desse tamanho? Eu desloquei para 1310, só que a borda dele continua pegando 1490. Então o valor que ele vai aferir está um pouco errado. E é errado aferir assim, eu quero saber o 1490, eu não quero saber o 1310 porque o meu cliente é GPON e ele não recebe sinal em 1310. Então por isso que a gente usa sempre o 1490. Quando você pega um Power Meter seletivo,
Aí é diferente. Se você botar 1310, ele não vai aparecer nada para você, porque ele sabe que está chegando lá 1490. Ele filtrou, na verdade, ele não sabe, mas ele filtrou 1490 e ele não enxerga as frequências que tem para o lado, ele está focado no 1490. Esse tipo de power meter aqui, o seletivo, eu não consigo setar o 1310 para fazer uma aferição, porque o 1310 ele afere no sinal que vem da casa do cliente, então é um pouquinho diferente, mas ele é seletivo e ele faz esse filtro para poder aferir de forma correta cada um dos comprimentos de onda dos clientes. Então é importante estar ligado nisso, tá? E sempre é 1490 quando é EPON e quando é GPON. O Bruno perguntou se eu sei quais fabricantes estão homologados para XGS-PON. Bruno, isso é uma coisa que muda toda hora. Toda hora está mudando, tá? Mas assim, ZTE já anunciou e Huawei também, se eu não me engano. ZTE são equipamentos que a gente já consegue ter acesso, ter mais informações, estão aí, né? Huawei eu vi muito datasheet, vi muito PowerPoint, mas eu não vi ainda uma caixa propriamente dito, tá? Por enquanto esses dois. E os outros fabricantes eu sei que está no forno, estão trabalhando, está em Anatel e a coisa está acontecendo. Mas hoje a realidade é essa, né? A gente está refém a uma ou duas marcas, tá? O que mais aqui, ó? Terley colocou a espera da aula de pré-conectorizado. Cara, espera mais um pouquinho, tá ficando muito boa. Tá ficando muito boa mesmo. É um material que eu já juntei, mas tá vindo mais coisa legal aí, tá? O Fernando colocou o seguinte, ó, tá bem grande aqui a colocação dele. Sabemos que a janela de 800 nanômetros a 1300 nanômetros é para as fibras multimodo. Como é possível usar a janela de 1270 em XGS-PON se o tipo de fibra utilizado em redes PON é do tipo monomodo? Fernando, a questão do multimodo e do monomodo, sim, existem reservas, beleza, mas está relacionado ao tamanho do núcleo da fibra. E o multimodo é uma forma que a gente pode inserir luz de vários tipos, né, de vários modos, e essa luz vai se propagar lá dentro e o núcleo é mais largo. A fibra monomodo, o núcleo é mais estreito e aí com isso o sinal acaba se dispersando menos e a gente consegue levar um sinal mais longe. Então não está exatamente associado, ao monomodo e ao multimodo a questão de utilizar o 1270, não está. Tanto que se você pegar uma rede PON, botar 1490 numa fibra multimodo, vai funcionar. Mas vai funcionar a uma distância curtíssima. Você usar um cordão multimodo, por exemplo, botar na rede PON, vai funcionar, mas vai atenuar muito o sinal. Você vai perder muito o sinal. Mesmo injetando 1490 em uma fibra do tipo multimodo. A questão é a forma que a luz se propaga dentro da fibra ótica. No multimodo perde mais e no monomodo perde menos porque o núcleo é menor e consegue concentrar esse sinal para uma distância maior. Tá mais associado a isso. Vamos pegar mais uma aqui, ó. Sabendo que na mesma fibra podemos constar mais de um comprimento de onda para GPON e XGS-PON. Aqui é a continuação de alguma, né? Achei, ó. O Marcos colocou o seguinte. Pelo que foi mostrado, posso utilizar o caminho mecânico das fibras nos splitters utilizando soluções GPON e XGPON de acordo com a necessidade do cliente. Sabendo que na mesma fibra podemos constar mais de um comprimento de onda. É exatamente isso, Marcos. Exatamente isso. É mais de um comprimento de onda mesmo na fibra ótica. A gente está mandando uma luz vermelha e uma luz azul, por exemplo, na mesma fibra ótica. Lá no cliente, se ele tem uma demanda de GPON, cliente residencial, por exemplo, ele vai ter uma ANU que só enxerga a luz vermelha. E se você tem um cliente corporativo, botou o XGS-PON, aquele cliente só vai enxergar a luz azul, por exemplo, e ele só vai se comunicar 10 GB com a OLT. A ideia é essa. E aí quando chega de volta a luz vermelha e a luz azul na OLT, a OLT vai mandar vermelho apenas para uma OLT e vai mandar azul apenas para outra OLT. Uma OLT nem sabe que a outra existe. Uma ONU XGS-PON nem sabe que aquela rede é GPON também. Um não enxerga o outro porque são comprimentos de onda diferentes. É a mesma coisa que eu tiver na minha casa um Wi-Fi no canal 1 e meu vizinho está com Wi-Fi no canal 11. Por mais que eu bote a maior largura de banda do roteador, um não vai interferir no outro, estão em canais diferentes, um não está escutando o outro na teoria, não está prestando atenção naquele canal. Mais ou menos isso, tá?
O Fernando colocou o seguinte, dúvida, é correto afirmar que os comprimentos de onda menores sofrem mais com atenuações por eventos refletivos e comprimentos de onda maior sofrem mais com atenuação por eventos não refletivos? Fernando, os comprimentos de onda têm uma característica bem interessante mesmo quando a gente faz testes. Inclusive, a gente consegue perceber isso exatamente, muito claro, quando a gente faz testes com o TDR. Você já ouviu falar que frequência, por exemplo, de rádio, né? Vamos lá, uma rádio AM. Uma rádio AM, quando a gente tem uma torre de rádio AM, o sinal de rádio dessa torre AM, cara, pega por uma distância gigantesca. A área de cobertura de uma torre AM é muito grande. Inclusive áreas de sombra, né? Quando a gente não está nem enxergando, está muito distante, está atrás de um morro, a gente consegue receber ainda o sinal de uma rádio AM. Por quê? Porque a frequência é extremamente baixa. A frequência é extremamente baixa. Quando a gente tem frequências maiores, a nossa área acaba reduzindo, porque a frequência é mais alta e ela tem mais dificuldade em contornar obstáculos. Basicamente é isso, né? A onda ela é muito curtinha, ela oscila muito, ela é muito curtinha, então ela tem dificuldade em contornar obstáculos. Uma onda maior consegue contornar obstáculos maiores. Quanto menor a frequência, maior é a onda. Quanto maior a frequência, menor é a onda. Mais rápida, digamos assim, são os hertz, né? Por isso que acontece a questão do Wi-Fi 2.4 e o 5.8 na nossa casa. O Wi-Fi 2.4 na nossa casa tem menos capacidade de banda, mas em compensação a frequência é mais baixa. O Wi-Fi de 5.8 tem uma largura de banda maior, consegue entregar mais banda, só que a frequência é mais alta também. Então quando a gente tem um roteador dentro da casa e a gente está na sala, poxa, o Wi-Fi AC vai entregar uma banda maior porque está pertinho do roteador e o sinal está bom e não tem obstáculo, ou tem poucos obstáculos na verdade. Agora se a gente vai para a garagem, o 2.4 provavelmente vai chegar melhor na garagem do que o 5.8. Porque é uma frequência mais baixa e consegue contornar melhor os obstáculos. É bem provável que o 2.4 na garagem, um pouquinho longe do roteador, vai entregar inclusive mais banda que o Wi-Fi AC 5.8, por essa característica das frequências. E na fibra, é exatamente a mesma coisa. Com comprimentos de onda diferentes, a gente tem respostas diferentes na nossa rede. Então, por isso que é comum a gente testar, por exemplo, com o TDR em 1310 e 1550. Porque com comprimentos de onda diferentes, a gente tem comportamentos diferentes. Tem eventos que a gente só pega em um determinado comprimento de onda e não pega no outro comprimento de onda, porque depende do comportamento. E é exatamente a mesma coisa do que a frequência de rádio. Por isso que eu dei essa volta e falei sobre a frequência de rádio, tá? Galera, o que eu tinha preparado para hoje era isso, para a gente discutir, tá? Era isso mesmo, toda a parte de conteúdo e agora essas últimas dúvidas, essas considerações finais. Tem uma última que eu vi na corrida aqui antes de fechar que eu quero responder, que é a questão do módulo SFP, tá? Mas de conteúdo era isso que eu tinha realmente organizado para a aula de hoje. Tem a última pergunta aqui sobre potência, eu acho importante falar ela porque eu não comentei durante a aula, por isso que eu vou fechar com essa pergunta. Quando à medida que as redes foram sendo divididas para mais clientes, no caso EPON para GPON, GPON para 64, depois GPON para 128, surgiu um laser mais forte, do B+, foi para o laser C+. Para quê? Porque a gente estava dividindo mais o sinal da rede. Então uma rede GPON para 64, a gente pode trabalhar com B+, tranquilamente. Uma rede GPON para 128, o interessante é usar um laser C+, na OLT para poder dividir para 128. Então, no geral, uma rede GPON, a gente não precisa ter mais potência do que um laser C+. Pô, C+, dá perfeitamente para 128 e sobra sinal ainda. Com o passar do tempo, começou a vir um laser mais forte aí no mercado, que é o laser classe D. O laser classe D, ele foi chamado comercialmente como laser C++. Então, se você procurar na internet, bota o laser C++, que você vai achar o laser da classe D. O laser C++, a potência dele faz sentido para XGS-PON e para XG-PON. Por quê? Porque a gente divide para 256 e não para 128. Então as potências são as mesmas, tá? O que muda da classe é a questão de potência. Claro que o laser é diferente pelo comprimento de onda, que é um comprimento de onda diferente do GPON e do XGS-PON, mas as classes de potência são as mesmas, as sensibilidades são as mesmas. Justamente por isso, tá? Tem a ver com a potência de transmissão e a sensibilidade propriamente dita. Galera,
Valeu, obrigado pela aula de hoje. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu já estudei e que eu já vi sobre as redes de 10 GB, algo que eu me preocupo muito nos projetos e tento trazer sempre essa preocupação para a gente fazer um planejamento já de olho nesse tipo de situação para não ter nenhuma surpresa no futuro. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo e eu gostaria muito que você fizesse um story marcando a Fiber School, marcando o Marcelo Grando Machado para mostrar que você está estudando, está querendo fazer diferente, simplesmente isso, procurando conhecimento e querendo fazer algo diferente. Eu tenho uma meta pessoal que eu sempre indico os meus alunos a terem também, que é o seguinte: eu acredito que pelo menos uma coisa nova de fibra ótica, de telecom, eu tenho que aprender por dia. Essa é a minha meta pessoal. Então, durante o dia, conversando com o pessoal, eu sempre aprendo alguma coisa. E quando passa o dia e eu não aprendi nada que fez diferença, eu de noite vou para o Google. Lá no Google eu começo a pesquisar sobre fibra ótica, característica, caio no YouTube e sempre aprendo alguma coisinha. Então pensa que legal, se você aprender uma coisa por dia, em um ano você vai aprender 365 coisas novas somente sobre fibra ótica. Então tenha isso como uma meta, se você pensa em crescer nesse mundo, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, com certeza. Inclusive hoje era 8 horas, mandei mensagem para um amigo para me ajudar com uma dúvida que um aluno colocou. Era uma dúvida bem específica sobre o processo de fabricação do cabo ótico e eu fiquei pensando assim, cara, eu sei que é assim, mas eu nunca fui atrás da explicação. Então hoje às 8 horas da manhã eu estava aprendendo um negócio novo sobre fibra ótica que foi bem legal mesmo. Então coloca aí como meta que eu tenho certeza que vai te ajudar. Galera, valeu, obrigado. E eu te aguardo na nossa próxima segunda-feira com a nossa próxima aula, uma aula onde eu vou te trazer 5 dicas essenciais para quem está começando o seu provedor na fibra ótica, ou talvez você já começou, está um pouquinho perdido, está atrapalhado, não está entendendo algumas coisas ainda. Eu vou trazer na próxima aula 5 dicas essenciais, são dicas que eu gostaria de ter conhecido essas dicas, de ter aprendido, que alguém me dissesse essas dicas há muitos anos atrás, quando eu comecei os meus projetos. Com certeza teria feito muita diferença e eu teria tomado vários atalhos no meu caminho, teria feito algumas coisas de forma diferente e com essas dicas eu espero te ajudar. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima aula.